Se você tem a sua Bíblia, já abra ela comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 1. Marcos 7, versículo 1. Farei um grande esforço hoje para me lembrar que tem uma televisão aqui na frente, né? Semana passada, eu olhando a leitura do texto aqui, o pessoal, Mateus, tem uma televisão na sua frente. Mas é o costume. E para que eu possa enxergar a televisão, eu tenho que colocar meus óculos. Nossa, eu estava vendo árvores, agora vejo pessoas. Meus irmãos, hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens no Evangelho de Marcos. Estamos intitulando essa série de mensagens, já chegamos no capítulo 7, estamos olhando desde o capítulo 1. E essa primeira parte dessa série nós estamos chamando de A Identidade do Rei. Nós estamos vendo quem é Jesus, o que a Bíblia diz sobre Jesus, a sua obra, a sua vida, a sua pessoa. Eu tenho certeza que, assim como eu, você tem sido profundamente impactado e edificado ao ver o que Marcos revela sobre a pessoa de Jesus. E deixe-me começar essa mensagem de hoje apresentando-lhe um proeminente membro de igreja. Um membro de igreja que qualquer pastor gostaria de ter na sua igreja. Esse membro, ele participa de todos os cultos da igreja, incluindo os eventos especiais. Esse membro, ele participa das viagens missionárias que a igreja propõe a fazer com a paixão de converter os incrédulos. Este membro, ele dá o dízimo fielmente, canta no louvor. E quando a igreja se propõe a ter coral, ele canta no coral também. Ele lê a sua Bíblia diariamente. E ainda sabe versículos de cor. Se você pede para ele orar no culto público de domingo, ele vai se sentir agraciado e honrado e fará isso com alegria. Ele é uma pessoa totalmente ortodoxa na sua teologia. Ele acredita sim no céu, no inferno. Você nunca vai ouvir dizer que este homem, ele foi encontrado bêbado, não é viciado em pornografia, nunca fala palavrões, é um homem de família, ama o seu país com fervor e vota no candidato certo. A sua reputação na sociedade, na comunidade, é uma reputação sem mácula, sem mancha. Resumindo, se alguém na terra já ganhou o direito de ir para o céu, se algum homem já ganhou o direito de ir para o céu, é este homem. A sua religião é certamente algo de se admirar. Mas infelizmente, este homem que acabei de apresentar é um homem que está indo para o inferno. Por quê? Porque eu acabei de te apresentar a imagem de um fariseu do século 21. Meus irmãos, minhas irmãs, nós temos que entender que um fariseu no primeiro século não era visto como alguém legalista. Não, ele era considerado um modelo de crente, uma pessoa piedosa, com uma religião pura. Mas infelizmente os fariseus, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 10, 2, eles tinham zelo por Deus, mas eles tinham esse zelo sem entendimento de Deus. A vida de um fariseu revela algo surpreendente. Revela que por vezes nós podemos ter paixão por Deus, sem mesmo conhecê-lo. Revela que nós podemos estar enganados e sermos escravizados pela tradição de homens e do legalismo. E tragicamente, um alerta para aqueles que cresceram na igreja é que os que estão familiarizados com a igreja, com as coisas relacionadas à fé, são mais suscetíveis a esse engano. Tendemos a nos tornar orgulhosos porque conhecemos bem o rito do Evangelho, o rito, na verdade, da religião, as práticas da igreja, estamos familiarizados com a cultura evangélica. Isso muitas vezes pode nos cegar
para a realidade da nossa grande pecaminosidade e para a realidade de que sim, apesar de termos crescido na igreja, de conhecermos toda a liturgia do culto, de já termos lido a nossa Bíblia diversas vezes, muitas vezes isso pode nos cegar para a realidade que precisamos de um grande Salvador e que somente Jesus pode nos resgatar do nosso pecado. C.S. Lewis, talvez no seu livro mais famoso, Cristianismo Puro e Simples, a certa altura ele escreve sobre um pecado, um determinado pecado, que todos nós temos dificuldade de enxergar em nós mesmos. E ele diz assim, falando sobre esse pecado, ele diz, abre aspas, existe um vício do qual homem algum está livre, e que causa repugnância quando é notado nos outros, mas do qual, com a exceção dos cristãos, ninguém se acha culpado. Ele continua dizendo, já ouvi quem admitisse ser uma pessoa mal-humorada, ou não ser capaz de resistir a um rabo de saia, ou a bebida, ou até mesmo a quem reconhecesse ser um covarde. Mas acho que nunca ouvi um não cristão se acusar desse vício. Ao mesmo tempo, é raríssimo encontrar um não cristão que tenha alguma tolerância com esse vício nas outras pessoas. Não existe nenhum outro defeito que torne alguém tão impopular, e mesmo assim, não existe defeito mais difícil de ser detectado em nós mesmos. Quanto mais o temos, menos gostamos de vê-lo nos outros. Que vício que ele está falando? Que pecado que ele está falando? Ele continua dizendo, o vício de que eu estou falando é o orgulho ou a presunção. A virtude oposta a ela, na moral cristã, é chamada de humildade. E de acordo com os mestres cristãos, o vício fundamental, o mal supremo no homem é o orgulho. A devassidão, a ira, a cobiça, a embriaguez e tudo mais não passam de ninharias comparadas ao orgulho. E por causa do orgulho que o diabo se tornou o que ele é. O orgulho leva a todos os outros vícios. É o estado mental mais oposto a Deus que existe. Talvez seja por isso que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, fala que Deus ele se opõe ao orgulhoso. Salmo 31, 23 diz que o Senhor protege os leais, mas retribui totalmente os arrogantes. Provérbios 15, 25 fala que o Senhor destrói a casa dos orgulhosos. Tiago 4,6 vai dizer que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Por que Deus se opõe tanto aos orgulhosos? É porque o orgulho humano ele está em oposição direta a Deus. O orgulho faz nos pensar mais do que nós deveríamos pensar de nós mesmos. O orgulhoso pensa mais sobre si do que sobre Deus. E, surpreendentemente, esse orgulho pode estar à espreita em locais insuspeitos, como na religião, como dentro da igreja, nos fazendo legalistas, nos apegar às tradições humanas de homens. É o que nós veremos no texto de hoje. Então, se você tem a sua Bíblia aberta no Evangelho de Marcos, capítulo 7, eu gostaria de te convidar a ficar de pé para que nós lêssemos a primeira parte do texto, do versículo 1 até o versículo 13. Se você não tem a sua Bíblia, você pode acompanhar no telão. O texto diz assim: ouça com fé a palavra do Senhor. Certo dia, alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus. Observaram que alguns dos seus discípulos comiam sua refeição com as mãos impuras, ou seja, sem lavá-las. Pois todos os judeus, sobretudo os fariseus, não comem sem antes lavar cuidadosamente as mãos, como exige a tradição dos líderes religiosos. Quando chegam do mercado, não comem coisa alguma sem antes mergulhar as mãos em água. Essa é apenas uma das muitas tradições às quais se apegam
como a lavagem de copos, jarras e panelas. Então, os fariseus e mestres da lei lhe perguntaram: por que os seus discípulos não seguem a tradição dos líderes religiosos? Eles comem sem antes realizar a cerimônia de lavar as mãos. Jesus respondeu: hipócritas! Isaías tinha razão quando profetizou a seu respeito, pois escreveu: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam doutrinas humanas como se fossem mandamentos de Deus. Vocês desprezam a lei de Deus e a substituem por sua própria tradição. Disse ainda: vocês se esquivam com a habilidade da lei de Deus para se apegar à sua própria tradição. Por exemplo, Moisés deu esta lei: honre seu pai e sua mãe, e quem insultar seu pai e sua mãe será executado. Vocês, porém, ensinam que alguém pode dizer a seus pais: não posso ajudá-los. Jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês. Com isso, desobrigam as pessoas de cuidarem dos pais, anulando a palavra de Deus a fim de transmitir sua própria tradição. E esse é apenas um exemplo entre muitos outros. Palavra de Deus, vamos orar mais uma vez? Pai Santo, nós queremos nessa manhã reconhecer graça e honra ao Senhor, Pai. E queremos reconhecer a nossa necessidade, Deus, de que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso coração para que a Tua palavra, Deus, possa encontrar, Deus, lugar no nosso coração, Pai. Abra os nossos ouvidos, nossos olhos espirituais. Espírito Santo de Deus, passeie em nosso meio. Eu peço que a Tua palavra possa entrar em cada coração, em cada mente, a começar na minha, nessa manhã, Deus, e fazer morada em nós, Pai, que ela possa nos transformar, Deus. Nós pedimos assim, Deus, livra-nos dos nossos pecados, Deus, livra-nos, Deus, da indiferença com o Senhor, livra-nos do orgulho de achar que nós somos suficientes sem o Senhor, Pai. Que possamos reconhecer, Deus, a nossa miséria diante do Senhor, mas que reconheçamos também a Tua graça, Deus, nessa manhã. Essa é a nossa oração, em Teu nome é que nós pedimos e oramos, Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. Lendo esse texto, eu não pude deixar de me lembrar de uma época muito difícil que nós vivemos alguns anos atrás. A pandemia do Covid, do coronavírus. Ainda estamos nos resquícios dessa pandemia, né? Talvez uma das coisas que nós guardaremos em nossa memória em relação, talvez um dos pontos positivos que a pandemia trouxe, era a importância de se lavar bem as mãos ao retornar das ruas. Principalmente naquele auge, né, que você saía e que havia muito aquele fica em casa, mas se você sair, você tem que retornar e fazer todo aquele processo de higienização, não somente das mãos, mas você chegava em casa, tirava o tênis fora, e aí chegava em casa, a esposa já estava com uma sacola, amarrava sua roupa, incinerava no fogo. Brincadeira. Quase isso, né, gente? Lavava a roupa, tira a roupa, tira, não entra, não senta no sofá. E era aquele, nossa, meu Deus, já tinha esquecido. Sapatos, sacolas, compra de supermercado. Eu nunca, talvez na primeira semana eu higienizei a compra de supermercado, mas já é demais para mim. Afinal, poderia haver um vírus alojado em nossos corpos, nos objetos. E eu lembro que uma cena que ficou na minha memória foi que quando a minha filha, aos 4 anos, a Maria, começou a ir na escola, ali ainda no primeiro para o segundo ano da pandemia, as aulas voltando, regressando, ensinaram a ela na escola a lavar suas mãos. Então ela chegando em casa, e a gente tinha o costume de lavar as mãos, né? Vai, lava a mão, enxuga. E um dia ela chegou, papai, mamãe, vem aqui que eu vou ensinar vocês a lavar a mão. Tá.
Fala, Maria. Ela subiu no banquinho e, olha, você tem que fazer assim, você passa o sabonete, você faz assim, 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 você faz assim. Falei, nossa, minha filha já se tornou uma médica e eu nem sabia. Né? E aí, no final, ela ficava com o bracinho para cima e a gente tinha que vir com a toalha e enxugar o braço dela. E ela falou assim é o jeito certo de lavar as suas mãos. E Marcos, ele começa nos dizendo que os fariseus e os escribas que acabaram de voltar de Jerusalém, eles se deparam com Jesus com uma crescente popularidade com a multidão. Enquanto as multidões eram atraídas a Jesus, estes homens religiosos, mestres da lei, eles se sentem confrontados pelo ensino de Jesus e pela sua pessoa. A elite religiosa cerca Jesus procurando uma brecha para atacar Jesus, para denunciá-lo. E então os seus discípulos oferecem a eles a oportunidade perfeita. O texto diz que eles comem com as mãos impuras, isto é, algumas versões vão dizer, com as mãos por lavar. Ao contrário da pandemia, que era uma questão de higiene, de saúde, essa questão dos fariseus e dos mestres da lei, essa fissura com a limpeza, não tinha nada a ver com higiene, ou pouco a ver com higiene. Era tudo sobre pureza cerimonial. Eram coisas, tradições religiosas que iam muito além do que a Escritura tinha dado como mandamento. Essas tradições, elas foram usadas para estabelecer a sua superioridade espiritual com as pessoas comuns. Porque é isso que o legalista gosta de fazer. Através da sua obediência, ele gosta de apontar para os outros e falar, eu sou melhor do que você, porque eu cumpro essas leis, e você não cumpre. Vejam como nós somos melhores do que vocês. Vejam como nós somos mais puros do que vocês, pecadores. Era o que eles usavam como pretexto. E a questão aqui era tão complexa que a gente tem que se lembrar que Marcos está escrevendo o seu evangelho para quem? Para os romanos. Os romanos eram gentios, não eram judeus. E Marcos, então, se você viu na sua Bíblia, tem um parêntese que ele abre no versículo 3 ao 4 para explicar sobre o que ele estava falando. E ele explica, porque todos os judeus, sobretudo os fariseus, não comem sem antes lavar as mãos cuidadosamente, como exige a tradição dos líderes. Quando chegam do mercado, ele começa a explicar, não comem coisa alguma sem antes mergulhar as mãos. Os históricos mostram que eles tinham grandes vasos nos locais de alimentação, onde quando eles chegassem, eles literalmente se banhavam e colocavam as mãos para limpar os seus corpos. E não somente os corpos, eles lavavam os copos, eles lavavam as jarras, as panelas, e também lavavam muitas vezes as almofadas, as quais eles reclinavam sobre elas. Os critérios de limpeza cerimonial dos líderes judeus chegavam à obsessividade, quase um toque. Por vezes, na mesma refeição, depois de já terem se lavado dessa forma, eles se levantavam no meio da refeição, iam, lavavam as mãos novamente e voltavam. Porque o maior temor desses homens era que eles estivessem impuros cerimonialmente. Porque pode ser que eles, sem saber, ao ir ao mercado, talvez eles tocaram num gentio. E o gentio era alguém impuro. Então, eles precisavam agora se certificar de que eles estavam cerimonialmente puros. Rituais religiosos e tradições legalistas tomaram conta daqueles homens, escravizando-os ao invés de libertá-los. Porque é isso que a tradição de homens sem o espírito da lei faz, ela nos torna escravos. No entanto, eles estão cegos para a sua própria escravidão autoimposta. E agora, com a arrogância espiritual de que lhes é própria, eles se achegam até Jesus, eles acham o cenário perfeito. Jesus não dá brecha para eles, mas eles vêm, sabe quando você quer atacar o líder? E aí você pega quem? Os liderados. Eles vêem nessa oportunidade, uma oportunidade de atacar Jesus, e chegam para Jesus com a sua arrogância e perguntam, Jesus,
Se você é um rabino, se você é um mestre, por que os seus discípulos não seguem a tradição? Percebam, não seguem a tradição dos líderes religiosos. É interessante notar que eles nem mesmo se dão ao trabalho de citar um texto bíblico. Por que eles não seguem o que está escrito lá em Deuteronômio? Por que eles não seguem o que está escrito em Levítico? Eles não fazem isso porque, mesmo que eles quisessem, eles não conseguiriam. Porque quando nós voltamos lá para o Pentateuco, para a Torá, nós vemos que sim, essa lei da purificação cerimonial, ela fora dada por Deus ao povo. Se você já leu o Levítico, se você já leu o Êxodo, se você já leu os 5 primeiros livros da Bíblia, você vai ver que, a certa altura, Deus ele dá uma ordem. E havia uma ordem de que o sacerdote, que era aquele que apresentava a oferta diante do altar, sempre que ele fosse apresentar a oferta diante do altar, ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que lavar cerimonialmente, se lavar cerimonialmente. Ele tinha que estar puro para apresentar essa oferta no tabernáculo. A pessoa comum era exigida somente em caso dela tocar em algo como um fluxo corporal, ou em algumas situações específicas, como quando se tocava num cadáver. E aí você tinha que fazer essa cerimônia. E todas essas diretrizes religiosas, elas tinham uma boa intenção. Qual que era a intenção? Gente, a gente sempre tem que lembrar do espírito por trás da lei. Foi como nós estudamos sobre o sábado, algum tempo atrás. O sábado, a intenção do sábado, o sábado foi feito para o homem, Jesus falou. Não é guardar o sábado por guardar. É a mesma coisa nessa questão da limpeza cerimonial. Havia um ensino, um espírito por trás dessa lei. Qual que era? Lembrar aos homens de que eles eram pecadores. E lembrar aos homens de que o Deus a qual ele servia era um Deus santo, era um Deus puro, que não poderia se achegar diante de Deus de qualquer maneira. Mas esses homens, eles estavam completamente errados quanto à verdadeira fonte da sua impureza. Como eu disse, eles perderam o espírito da lei. A essência era lembrá-los da sua pecaminosidade. Era mostrar que eles não tinham como se achegar a Deus de qualquer maneira. Agora, o problema deles, que eles não sabiam, é que não era o externo que estava com problema. O problema era dentro. Não eram as suas mãos que estavam impuras. Podia lavar a mão 50 vezes. O problema estava no seu coração. No entanto, é muito difícil nós compararmos os corações, porque só Deus vê o coração. Então, o que eles decidem fazer é elaborar uma listinha de coisas, preste atenção, uma listinha de atividades religiosas externas, para ver quem conseguia executar essa listinha melhor. Porque é mais fácil nós fazermos uma lista. E aí nós podemos checar a lista e ver, eu fiz isso. Estou ok. E meus irmãos, não nos enganemos, aqui fica um alerta para todos nós. Nós também gostamos de fazer listinhas de execução. As listinhas de execução, elas nos fazem sentir bem. E muitas vezes nós fazemos isso na nossa vida religiosa. Eu vou aqui, eu preciso, a gente se sente culpado, pecaminosos como somos, e aí nós fazemos uma lista. Quadradinho 1, ler a Bíblia toda em um ano. Quadradinho 2, ler 15 livros teológicos. Quadradinho 3, orar 30 minutos por dia. Quadradinho 4, preciso jejuar 2 vezes por semana. E assim a gente vai. Mateus, essas coisas são ruins? Eu não devo fazer isso então? Claro que não, de maneira nenhuma. Nós, como igreja, nos exortamos a fazer isso para o nosso crescimento espiritual. São meios de crescimento. Mas qual é o ponto aqui? O ponto é que se nós fazemos essas listinhas, e através do cumprimento dessas tarefas, nós não amamos mais a Deus no final do dia, e não amamos mais o nosso próximo, se essas coisas não nos levam a ser mais graciosos com os fracos na fé,
Pode ser que nós estamos muitas vezes nos tornando como fariseus. Pode ser que nós estamos usando as nossas listinhas para nos sentir superiores aos outros e mostrarmos como nós somos mais espirituais do que o nosso irmão. Pode ser que nós usamos a nossa listinha espiritual para fazer distinção entre eu e eles. Afinal de contas, eu leio a Bíblia todo dia. Você não lê porque você não quer. Afinal de contas, eu oro e jejuo e eu proclamo isso para que todos saibam quão religioso eu sou. Por isso foi a exortação de Jesus aos fariseus. Se vocês orarem, orem a sós com Deus. Se você jejuar, lava o seu rosto para que ninguém saiba que você está fazendo jejum. Você lê 30 livros no ano, qual que é a motivação sua de mostrar isso? E pode ser que você está querendo mostrar que a sua espiritualidade é maior do que dos seus irmãos. Isso se chama farisaísmo. Jesus então responde a esses homens chamando-os de hipócritas. Nosso irmão Leandro já falou sobre essa explicação desse termo, foi a primeira vez que eu ouvi, está ele explicando, interessante. O termo grego hipócrita, ele era utilizado para se referir a um ator que desempenhava um papel no palco. Em especial no teatro grego, os atores usavam várias máscaras, eles colocavam máscaras de acordo com o papel que eles interpretavam. E Jesus, então, ao chamar esses homens de hipócritas, Jesus está dizendo que eles não passavam de atores, que a vida espiritual deles era uma farsa. É por isso que Jesus usa Isaías e fala, olha, vocês honram a Deus de lábios para fora, porque o coração de vocês está longe de Deus. Essa é a vida de um hipócrita. Afinal, eles dizem as coisas certas sobre Deus, mas seus corações são duros, insensíveis. A religião deles é só espetáculo, só para outros ver. Como a gente diz, é para inglês ver. O resultado da sua vida é uma adoração vã a Deus e sem propósito. E é uma adoração que Deus não recebe, Deus não acolhe. Porque no fundo, o hipócrita, ele está adorando a si mesmo. Ele adora o seu desempenho. Ele adora a sua performance espiritual. Ele não está adorando a Cristo. Ele se ama, se adora em primeiro lugar e não a Deus. A sua religião não precisa de Deus. Deus é um pretexto para o hipócrita. Deus é um pretexto para o legalista. E é interessante notar que Jesus nem responde à acusação dos fariseus, dos mestres da lei, em relação aos seus discípulos, a conduta dele. Jesus, ele vai direto ao ponto. Jesus não fala, olha, eles se esqueceram de lavar a mão. Jesus nem responde. Jesus vai ao cerne da questão. E Jesus quer mostrar para aqueles homens o seguinte, qual que é a verdadeira fonte de autoridade espiritual na vida de vocês? A tradição dos homens ou a palavra de Deus? Porque eles questionam, porque eles não seguem a tradição dos homens. Essa tradição foi criada pelos fariseus. E Jesus fala, qual que é a verdadeira fonte? O que determina a conduta de vocês no final do dia? A tradição ou a palavra de Deus? E quanto a você? E quanto a mim? O que nós temos seguido na nossa vida? Você pode fornecer uma base bíblica para o que você acredita e para as suas atitudes. Você é um cristão guiado pelo texto ou pela tradição, seja familiar, religiosa. Sempre fizeram assim. Eu aprendi assim na igreja, não sei por que eu faço, mas eu aprendi que é pecado fazer isso, mas eu nunca me perguntei por quê. Eu não sei se é certo ou se é errado, mas essa é a tradição. Meus irmãos, existe uma diferença crucial entre ser guiado pela palavra de Deus e ser guiado pela tradição. Por quem você tem sido guiado? Continuando, após chamá-los de hipócrita, e após expor a deficiência daqueles homens de cumprirem o princípio da lei, Jesus vai mostrar para eles na prática como eles estão fazendo isso.
Jesus vai dar um exemplo que vai ficar claro para eles que eles estão colocando a tradição dos homens acima da palavra de Deus. E aí Jesus usa a própria Escritura como base. Jesus mostra como eles explicitamente estavam quebrando um dos 10 mandamentos. A gente se lembra do 5º mandamento, qual é? Honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os dias sobre a face da terra. Quem tem filho pequeno sabe que a gente tem que ficar falando constantemente, né? Olha, honra seu pai e sua mãe. Esses dias a gente estava na mesa e a Mariala leu esse texto, ela leu. E aí ela falou assim, nossa, a Bíblia fala isso. Eu falei, viu? Não sou eu e sua mãe que estamos inventando. Honra a gente. Você quer viver bastante? Honra a gente. Melhor coisa é quando alguém lê, né? Ela já agora sabe ler a Bíblia dela. Ela falou assim, nossa, não é palavra nossa, é Deus que falou isso. E aí, para esse texto, tinha uma punição muito dura, que quando alguém desonrasse pai e mãe, amaldiçoasse pai e mãe, em Êxodo 21 e Levítico 29, fala que essa pessoa deveria ser executada. Ai de nós, né, gente? Ai de nós. Deveria ser morto. E o princípio do mandamento é claro. Deus chama os filhos para honrarem e respeitar seus pais. No entanto, os fariseus, que eram hábeis para modificar a lei a seu favor, eles criam aqui uma brecha teológica para que eles pudessem ganhar algo. E o que esses homens faziam era manipular a lei no seu benefício próprio. Eu vou tentar explicar aqui a ação deles, o que eles faziam. Digamos que um desses homens, fariseus, mestres da lei, que eles tivesse um pedaço de terra ou um bem que estivesse no seu nome. E digamos que agora os seus pais agora estavam velhos, idosos. Nós temos que nos lembrar que nessa época era a função dos filhos cuidarem dos pais, até financeiramente. Não havia previdência privada, não havia previdência social. E aí, quando chegava o tempo deles cuidarem de seus pais, o que eles faziam? O que eles deveriam fazer era usar a sua terra, falar, pai, eu tenho aqui um bem, eu tenho uma terra, o senhor pode usar dessa terra, mãe, e o fruto dessa terra vai ser para o seu cuidado. O fruto dessa terra, ele estaria obedecendo o quê? Ao 5º mandamento. O fruto dessa terra é para o seu usufruto, é para que você possa passar os últimos dias da sua vida colhendo dessa terra ou vivendo desse bem. Mas o que esses homens sagazes com a tradição oral, o que eles fizeram? Eles inventaram uma regra. É como quando você brinca né? Opa, você inventa uma palavra e você fala essa palavra, ninguém pode te pegar. Mais ou menos isso que eles fizeram, nas devidas proporções. Eles, pela tradição oral, eles inventaram colocaram essa palavra, que aquele bem era uma corbã, uma oferta, uma palavra hebraica para oferta, que era uma oferta para Deus. Então ele falava assim, olha, essa terra que é minha, não é mais minha, eu já entreguei, eu já dei ao templo, eu já dei para os sacerdotes, só que enquanto ele não morresse, essa terra ainda era dele. Depois que ele morresse, essa terra passaria para o sacerdote, por templo, mas em vida ainda ele continuaria usufruindo dos bens dessa terra, e assim fazendo o quê? Proibindo, despojando seus pais de usufruírem do sustento proveniente dessa terra. Percebe a sagacidade? Veja como aqueles homens haviam colocado a tradição acima da palavra. Aqueles homens, na justificativa de honrar a Deus, desonravam os seus pais, quebravam o mandamento, dizendo que assim eles estavam sendo fiéis à palavra de Deus. Meus queridos, uma aplicação para a gente. Nós não devemos subestimar a nossa própria inteligência em fazer da religião uma maneira irreligiosa de viver. Quantas atrocidades e quantas aberrações já não foram feitas ao longo da história em nome de Deus, em nome da religião. Mas que no fundo tinha como base o quê? A tradição de homens. A tradição das instituições.
Quantas decisões também, agora olhando para nós, quantas decisões inconcebíveis nós tomamos, justificando-as em nome de Deus. Muitas vezes nós negligenciamos o cuidado ao próximo. Muitas vezes nós omitimos verdades. Muitas vezes nós desonramos aos nossos pais. Muitas vezes nós abrimos mão da pureza nos nossos relacionamentos. E justificamos as nossas atitudes, tentando fazer brechas teológicas, assim como os fariseus. Assim como eles, nós também somos jeitosos em arrumar justificativa para os nossos pecados. O coração do homem e da mulher realmente é uma fábrica de ídolos. E as tradições religiosas são algumas das melhores ferramentas que nós temos para usar nessa idolatria. Eu posso ser culpado como fariseu dos dias de Jesus, e nem mesmo eu posso estar consciente disso. Você percebeu que muitas vezes é difícil nós enxergarmos que muitas vezes nós somos hipócritas e fariseus? É aquilo que C.S. Lewis falou. É fácil enxergar nos outros, e quando nós enxergamos nos outros, nós olhamos e falamos assim, detestável. Mas nós não conseguimos muitas vezes olhar que nós temos atitudes hipócritas e farisaicas. E precisamos perscrutar o nosso coração, sondar o nosso coração. Partindo para a segunda parte da mensagem, Jesus ele vai então chamar a atenção de todos os ouvintes que estão no meio desse debate teológico. Está acontecendo um debate, uma discussão ali, profundamente teológica. E Jesus chama atenção para eles, então conta uma parábola para esses homens, para essas mulheres. Essa parábola, pequena parábola, vai do 14 ao 23. Jesus fala assim, Jesus chama a atenção da multidão para si. O texto diz, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse, ouçam todos vocês e procurem entender. Não é o que entra no corpo que os contamina. Vocês se contaminam com o que sai do coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Então Jesus entrou numa casa para se afastar da multidão, e seus discípulos lhe perguntaram o que ele queria dizer com a parábola que havia acabado de contar. Vocês também ainda não entendem? Perguntou. Não percebem que a comida entra no corpo e não pode contaminá-los? O alimento não vai para o coração, mas apenas passa pelo estômago e vai para o esgoto, parar no esgoto. Ao dizer isso, declarou que todo tipo de comida é aceitável. Em seguida, acrescentou, aquilo que vem de dentro é que nos contamina, pois de dentro do coração da pessoa vêm maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnias, orgulho e insensatez. Todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro. São elas que os contaminam. Jesus, então, o texto diz que entra na casa. Quando ele entra, os discípulos chegam para Jesus e falam, Jesus, o que é isso que você está falando? Qual que é o significado dessa parábola? Jesus, mais uma vez, tem que repreender ali os seus discípulos e falar, vocês ainda não compreendem a palavra de Deus. Eles ainda não haviam compreendido uma das maiores lições espirituais do cristianismo. Uma das maiores verdades bíblicas não havia entrado no coração deles. Qual é essa verdade, Mateus? O fato de que a corrupção não é algo externo a nós. A corrupção, segundo a Bíblia, é algo interno, é algo do coração. A impureza, como Jesus falou, não é algo do estômago, porque a comida a gente come e a gente sabe o que acontece. Mas é problema do coração. A impureza não é o que entra. Jesus fala, a impureza é o que sai, porque o coração é contaminado. E aqui nós temos talvez as mais divergentes e importantes diferenças de cosmovisão que nós, como cristãos, nós precisamos ter. Cosmovisão é a maneira como nós enxergamos o mundo, as pessoas, a sociedade, a nós mesmos. Existe uma cosmovisão que é uma cosmovisão secular, uma visão de vida secular, mundana. Existe uma cosmovisão que é uma cosmovisão pautada pela palavra de Deus, pela Bíblia cristã.
E talvez nesse ponto da maldade do homem, talvez há a maior divergência entre essas duas questões. Porque a nossa sociedade humanista, secularizada, quando ela olha para o homem, ela acha que o homem é bom. E aí ela vai dizer que o que corrompe o homem é o meio a qual ele pertence. Logo, eles vão dizer, se nós colocarmos o homem num lugar bom, ele se tornará bom. A Bíblia não tem essa mesma perspectiva. A Bíblia não é tão otimista assim em relação ao homem. Porque, segundo o relato bíblico, não é o meio que corrompe o homem ou a mulher. Nós é que corrompemos o meio. E é claro, somos também por ele afetados, uma vez que nós, homens, já corrompemos esse meio. Por isso as palavras de Jesus são espiritualmente revolucionárias. Ele está dizendo que as verdadeiras questões da fé religiosa e espirituais são problemas internos. Todas as religiões vão dizer que são externos. O mundo secular vai dizer que é problema externo. Você tem que fazer alguma coisa para resolver. Que se nós tivermos uma educação melhor, se nós tivermos meios melhores, os problemas irão se resolver. O homem é bom. Vamos tirar as armas dos homens e eles não farão maldade. A Europa pensou assim. E aí um homem pega um caminhão e atropela todo mundo. Porque o problema é interno. O problema é interno, é isso que Jesus está explicando. O pecado sempre precede do coração. O pecado sempre precede de dentro. E o problema básico da humanidade caída, Jesus está querendo mostrar, não é o que nós fazemos, é o que nós somos. Nós não podemos falhar em entender essa verdade profunda. Se nós acharmos que o nosso problema são as nossas ações, nós estamos falhando no X da questão, porque o nosso problema é quem nós somos primariamente. Somos pecadores. Se nós acharmos que é só questão de fazer alguma coisa, a gente vai inventar uma lista de coisas igual os fariseus e vamos buscar cumpri-las. E no final do dia nós nos sentiremos melhores. Vejam como eu sou bom. Vejam como eu cumpri todas as regras. É por isso que a primeira ação de Deus em nós é nos regenerar. A primeira ação de Deus no seu coração, quando Ele te alcançou, foi te transformar, fazer uma nova pessoa, uma nova criatura, um novo nascimento. Você recebeu um novo coração. Deus tirou o coração de pedra e Deus deu um novo coração. Deus não reformou seu coração. Deus não deu uma listinha de coisas para você fazer. Deus colocou em você um novo coração e te regenerou. A questão de Jesus aqui é bem simples. Jesus está falando que o problema sempre foi o coração. E aí Jesus então exemplifica a força do seu argumento através de uma lista de 13 pecados. E de maneira alguma essa lista mostra toda a nossa criatividade em pecar. Jesus não está interessado em esgotar essa lista, mas ele fala, olha, do coração de vocês, Jesus fala, vem os maus pensamentos, do coração de vocês vem o adultério, do coração de vocês vem a prostituição, do coração de vocês vem o homicídio, do coração de vocês vem os furtos, a avareza, a maldade, os enganos, a dissolução, a inveja, blasfêmia, soberba e insensatez. Mais uma vez, mais do que elaborar um quadro rigoroso de todos os pecados possíveis, Jesus parece querer reforçar o argumento de que não há um único pecado que seja praticado que não tenha origem no nosso coração mau. Você pode se esforçar nessa manhã para pensar num pecado, em uma coisa que tenha uma origem externa, mas você não vai conseguir encontrar. Porque todo pecado, Tiago fala, de onde vêm as guerras? Aí ele responde, da cobiça do coração de vocês. Usando as palavras do pastor Tiago Cavaco, a maldade humana não é um fator de influência, mas de incubação.
É aqui dentro que é incubado o pecado. É aqui dentro que o problema acontece. É aqui dentro que precisa ser resolvido. Caminhando para a conclusão, diante de tudo que nós ouvimos, nós podemos dizer que existem basicamente apenas duas abordagens à religião, cada uma das quais podem ser resumidas em uma única palavra: fazer ou feito. O mundo diz que o problema está lá fora e que a solução para o problema é nós fazermos alguma coisa. O que eu posso fazer para resolver meu problema? O que eu posso fazer para resolver o meu pecado? A Bíblia diz que o problema está dentro de nós e que a resposta é o que Cristo já fez por nós. Perceba a diferença. No legalismo, nós pensamos melhor de nós mesmos do que até Jesus. Mas na salvação, nós pensamos o mesmo de nós mesmos que Jesus pensa. O que Jesus pensa sobre nós? Que nós somos pecadores, miseráveis, sem esperança, indefesos, que precisam desesperadamente de um Salvador. 1 Samuel 16:7 diz assim: o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Nessa manhã, quando o Senhor examina o seu coração, o que Ele vê? Um legalista, hipócrita, confiando em si mesmo e nas suas obras? Ou ele vê um humilde pecador confiando apenas na obra de Jesus? Meus irmãos, essa diferença tem significado eterno. Porque a melhor das pessoas, o melhor pai de família, que paga todas as suas contas em dia, que tem a sua reputação limpa, como nós falamos no começo, ele pode estar indo com todo o seu bem e com toda a sua bondade diretamente para o inferno, se ele não confia em Jesus. O que Deus vê quando Ele olha para o seu coração? Será que Deus vê um legalista, alguém tentando cumprir todas as leis para ser aceito? Ou Ele vê um humilde pecador confiando apenas na obra de Jesus Cristo na cruz? Por isso eu gostaria de encerrar essa mensagem perguntando, uma pergunta simples: em quem você tem confiado? Em quem você tem confiado? Na força do seu braço, nas suas obras, nas suas boas ações, ou no Cristo crucificado na cruz pelos nossos pecados? Quem está te salvando? Quais méritos você está usando a apresentar diante de Deus? Os seus méritos, ou os méritos de Cristo Jesus, que nos justifica diante do Pai? A boa notícia é que se você tem confiado no seu desempenho moral, eu quero te convidar nessa manhã a olhar para a cruz de Cristo e se arrepender dos seus pecados e confiar somente nele. Talvez o maior pecado que nós precisamos nos arrepender é o pecado de achar que nós somos autossuficientes. Há um convite para que você confie no Senhor e na sua boa obra. Porque somente assim você irá alcançar uma verdadeira pureza no seu coração e poderá produzir bons frutos, os frutos do Espírito Santo. Eu gostaria de orar nesse momento, eu gostaria de te convidar a baixar sua cabeça, se você puder, e fazer essa pergunta ao seu coração: Senhor, em quem eu tenho confiado na minha vida espiritual? Senhor, há hipocrisia no meu coração? Senhor, será que eu tenho confiado mais na minha performance do que no Senhor? Sonda meu coração, ó Deus, porque somente o Senhor conhece o coração do homem. Somente o Senhor conhece o meu coração. Ore ao Senhor, fale com Ele. Nós iremos orar juntos daqui a pouco.
Senhor, nós queremos pedir perdão ao Senhor, Pai. Perdão porque muitas vezes, Deus, somos arrogantes, Deus. Muitas vezes somos como esses homens, Deus, que confiam mais na força do seu braço do que na boa obra que o Senhor fez na cruz por nós. Nos perdoa porque muitas vezes fazemos da nossa vida espiritual uma listinha de coisas e nos sentimos melhores quando cumprimos elas. Achamos que somos aceitos pelo Senhor, mais amados quando fazemos X, Y, Z. Mas nós sabemos que só somos aceitos diante de Ti, fomos amados por Ti por causa do Teu Filho Jesus na cruz, morto pelos nossos pecados. Se pudéssemos cumprir as leis, Cristo não viria à terra. Confessamos, Senhor, confessamos que o nosso pecado vem de dentro, Deus, vem do profundo do nosso coração, Pai. Não é superficial. Não é algo simples de se resolver, mas ela é algo que foi resolvido na cruz, com o perdão dos nossos pecados. Obrigado, Cristo Jesus, por ter morrido em nosso lugar, por ter nos banhado com Teu sangue, por ter pagado a nossa dívida diante do Pai. Merecíamos a condenação eterna e o Senhor nos deu a vida eterna. Merecíamos a ira do Senhor, mas por causa de que Jesus sofreu essa ira, nós temos o amor de Deus derramado sobre os nossos corações. Não somos aceitos, não precisamos ter medo, não somos aceitos pelas nossas obras. Podemos nos achegar ao Senhor como filhos amados e redimidos pelo sangue de Cristo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para quem se encontra aqui em Cristo Jesus e que se arrependeu de seus pecados. Por isso eu te peço, Senhor, faz-nos arrepender das nossas boas obras que não nos levam ao Senhor, Deus. Faça-nos arrepender do nosso mérito e faça-nos, Deus, ser humildes pecadores que reconhecem a suficiência de Jesus e estão sendo transformados de glória em glória por causa do que Cristo fez. Porque nós amamos o Senhor Jesus e nós queremos que toda mudança na nossa vida e toda boa obra no nosso coração redunde em glória ao Senhor no final. Nós não queremos que seja dada glórias a nós, ao nosso nome, mas somente a Ti, Jesus. Nós oramos assim, nós bendizemos o Teu nome. Amém.